Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Separei um corte aqui do programa Seleção do Sport TV, eles comentando aqui sobre a possível vinda do Paquetá pro Flamengo, né? E hoje, qual é o melhor meio de campo do Brasil? Pra você, na sua opinião, Palmeiras, Cruzeiro ou Flamengo? Eles vão debater aqui também, vamos ver o que é que eles vão falar. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Bom, quero dar os créditos aqui ao Seleção Sport TV, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Isso, no mercado da bola, a gente está acompanhando cada novo capítulo da negociação do Flamengo, que quer contar com o Lucas Paquetá, jogando nessa temporada de 2026 aqui no Brasil. É aqui comigo, só para não esquecer de apresentar a nossa mesa, Alexandre Losetti, Felipe Melo e Felipe Bastos estão ao longo de toda a seleção. Para você que está chegando agora, esse é o nosso time titular de hoje por aqui. Mas ainda falando do Paquetá, lá no nosso site, o ge.globo, o destaque é o seguinte de momento: o Paquetá está prometendo ir ao limite para conseguir a liberação imediata junto ao West Ham da Inglaterra. O Flamengo está tentando acelerar também esse acordo com o time inglês. O jogador tem reforçado bastante o desejo de vir para o Brasil, de voltar a jogar no clube que o revelou. Então isso também é um fator muito importante que vai pesar, porque, afinal de contas, se o jogador não está mais com a cabeça no clube, isso também pode ser um fator importante. O West Ham está lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês. É um momento muito difícil e, justamente por isso, quer ter o Lucas Paquetá lá para ajudar a equipe a tentar escapar do rebaixamento. Mas o Lucas Paquetá tem dito reiteradamente que quer vir jogar no Flamengo, quer estar no Brasil nessa temporada de 2026. Tem tudo isso em discussão, inclusive quando o Paquetá chegaria ao Brasil, porque vai depender se o West Ham vai liberar, se ele já consegue vir agora em fevereiro, se ele já consegue vir em março, ou se isso vai ficar mesmo lá para maio, no fim do campeonato inglês. E aí isso pode prejudicar ainda mais essa negociação, porque em maio a gente já está muito perto da Copa, a gente sabe que o Ancelotti deve contar com o Lucas Paquetá, é um dos convocados, se tudo tiver certo com ele, em termos físicos. Então, pode ser que em maio ele também já não esteja bem à disposição, a ver o que vai acontecer com o Lucas Paquetá. Eu faço toda a apresentação dessa notícia e todo esse gancho para dizer para vocês que a partir de agora a gente começa a discutir aqui no Seleção qual time dos três principais da temporada passada tem o melhor meio-campo, quem tem o melhor conjunto da obra. Gente, vamos votar, vocês vão poder participar junto com a gente. Quem é melhor? Já está por aqui a nossa enquete, ó. Quem vai ter o melhor meio-campo em 2026? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou outra equipe? Não deixem de votar a partir depois da vinheta. Vamos combinar assim? Depois da vinheta a gente libera o QR Code e vocês participam da votação junto com a gente. Eu quero saber dessa turma aqui, quem vai ter o melhor meio-campo. Gente, vamos botar o QR Code na tela para a galera já começar a votar? Tá ali, ó, aparecendo para vocês, então, quem terá o melhor conjunto de meio-campo em 2026. Será o Flamengo? Será o Palmeiras? Ou será o Cruzeiro? Aqui no nosso telaço, alguns dos destaques de cada equipe, mas a gente já vai para a galera aqui esses jogadores que a gente está falando e opções, né, entre titulares e reservas de cada uma das equipes. No Flamengo, olha lá, poderosíssimo meio-campo com Arrascaeta, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Saúl, De La Cruz e Alan. No Palmeiras, a gente também vê um meio-campo aí muito poderoso, muito forte nos três, né? Para não ficar dizendo um por um, todos os três têm meio-campistas muito bons, de muita qualidade. Andréas Pereira, Lucas Evangelista, que está voltando de lesão, Emiliano Martinez, Marlon Freitas, que é o reforço do Palmeiras para a temporada, Rafael Veiga, Alan, Maurício e Felipe Anderson. Temos ali no Cruzeiro, Matheus Pereira, Gerson, que também está chegando, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Lucas Romero, Lucas Silva, o Wallace, Matheus Henrique e Japa. E aí, minha gente, vamos começar os debates por aqui. Quem que vocês acham que vai ter o meio-campo mais poderoso, mais empolgante em 2026? Não, empolgante, poderoso, os três. Tá, sem dúvida boa. alguma. Quem vai ser o melhor? Para não ficar em cima do muro, hoje, quem vai ser o melhor, essa eu não vou responder. Mas hoje, para mim, quem começa com o melhor centro-campo, para mim, é o Flamengo. Porque já, assim,
pode até ser que chegue o Paquetá para fazer parte dessa constelação, mas mesmo que não venha, esse time do Flamengo, esse centro-campo do Flamengo foi o que dominou o Campeonato Brasileiro do ano passado, a Libertadores, e já se conhecem. Os outros, o Palmeiras está chegando alguns atletas novos que a gente vai ter que ver como vai ser. Até penso que, por exemplo, o Marlon vai cair como uma luva nesse centro-campo do Palmeiras. O Gerson, para mim, é craque de bola. Então, sem dúvida nenhuma, vai colocar a camisa do Cruzeiro, vai vestir a camisa do Cruzeiro como se, de repente, já tivesse no Cruzeiro há muito tempo. Mas eu hoje, para não ficar em cima do muro, fico com o centro-campo do Flamengo e, para mim, até com uma certa margem, o Flamengo hoje é o melhor centro-campo do Brasil. Vai, Felipe Bastos, que eu tô vendo que tu tá louco para votar já. Dá para fazer uma projeção, óbvio, mas o melhor centro do campo, para mim, é do Flamengo, porque não tem como a gente não falar das conquistas, né? E aí é um Flamengo que tem muita opção, fechou o olho, botou para jogar e vai entregar o mesmo nível. Mas falando em projeção, eu queria ver muito esse encaixe do Cruzeiro, assim. Pô, até por conta do Gerson, Matheus Pereira e os Lucas, Mateuzinho. Então são jogadores assim que talvez na mão do Tite vão potencializar mais ainda. E um Palmeiras que, cara, o Palmeiras, o Abel, ele consegue tirar dos jogadores coisas que só ele conhece o clube, e a chegada do Marlon Freitas qualifica ainda mais esse meio-campo, por conta de qualidade com passe, qualidade de controlar jogo. Mas, para mim, o melhor centro do campo hoje é do Flamengo. E a volta do Evangelista também, né? Que ficou um longo tempo de... O Palmeiras sentiu muito a lesão desse atleta, né? Então, depois que ele machucou, o Palmeiras caiu muito. E a chegada do Marlon, com a volta do Evangelista também, vai fazer com que o Palmeiras realmente melhore ainda mais esse centro do campo. Agora, voltando a falar de Flamengo... Rapidinho, Losete, para passar a bola para você. É um centro-campo que reúne tudo. Se você quer um craque que define jogo em qualquer momento, você tem o Arrascaeta. Você quer um cara que, de repente, clareia jogada num toque só na bola, você tem o Jorginho. Você tem um cara que, de repente, faz um recorrido, um cara que vai e volta, assim, que nem é o titular, você tem o De La Cruz. Você tem o Carrascal, que é um cara que, poxa, pode fazer o segundo homem de centro-campo, pode jogar de meia direita, meia esquerda, que está chegando toda hora. Isso assim, tem tudo. Reúne tudo. Você tem o Saúl que controla jogo, você tem o Pulgar, que é um jogador que muitas vezes faz trabalho sujo, que é mal visto pelos outros, mas que eu fiz muito isso na minha carreira também. É um cara que é xerifão e que, juntamente com o Jorginho, assim, caiu como uma luva. Os caras, um ajuda o outro. E muito por causa do Pulgar, o Flamengo teve as conquistas que teve, venceram jogos importantes na temporada, porque o Pulgar estava ali para falar assim, ó, quem manda aqui somos nós. Então, o Flamengo reúne de tudo hoje. Para mim, é o melhor centro-campo, mas, como eu falei, os três, sem dúvida nenhuma, vão dar o que falar nesse campeonato. E aí, Losete, qual a tua opinião? Outro, e te digo qual. Opa, vai lá. Do Seleção Sport TV. Muito bom. Nenhuma competição, com todo respeito aos amigos e tal. Não, vamos falar sério, embora isso seja sério. A meta de Palmeiras e Cruzeiro é ultrapassar o Flamengo nesse ano. O Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da Libertadores, então Palmeiras e Cruzeiro estão se reforçando para tentar chegar ao nível do Flamengo, que começa na frente. Por isso, tem o meu voto. O forte do Palmeiras no seu melhor momento da temporada foi a dupla de ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes. O forte do Cruzeiro foi a dupla Matheus Pereira e Caio Jorge, que eu não chamo de dupla de ataque, porque eu acho que o Matheus é um meio-campista, mas que joga muito próximo do Caio Jorge. E o Flamengo, para mim, teve, tanto na sua parte defensiva como na questão do meio-campo, com o Pedro tendo muitos problemas ao longo do ano, enfim, de lesão, de comportamento, teve ali o seu forte. Mas se a gente puder mostrar de novo a listinha de opções... Vamos botar a lista cada na tela. eu queria fazer uma observação que eu acho interessante. O Palmeiras tem mais jogadores, mais meio-campistas com possibilidade de jogar aberto, de jogar pelos lados. O Maurício faz isso. O Felipe Anderson faz isso, o Alan faz isso, o Andreas poderá fazer isso se o Palmeiras investir em jogadores ali para o centro do campo, ou mesmo com a volta do Evangelista. Enquanto no Flamengo a gente vê o Carrascal, que terminou o ano jogando assim, e o De La Cruz, que faz, mas eu acho que não é o melhor dele. E nesta lista só, o Arrascaeta já fez, hoje ele não é mais esse jogador. O Cruzeiro trouxe o Gerson para isso, acredito eu, e tem ali, sabe, do resto dos jogadores, basicamente são jogadores de centro. Sejam volantes, sejam jogadores mais de construção.
Então, acho que o Palmeiras tem um leque de opções mais interessante até no sentido de possibilidades para o treinador, variar a forma de jogar. Mas o Flamengo começa o ano na frente porque terminou na frente. Tá ali, ó, um resultado parcial da nossa enquete. 60% acreditam também que o Flamengo tem o melhor meio-campo do Brasil. 24% votaram no Cruzeiro. 8 ou 9, que eu de longe aqui não estou conseguindo chegar. 9% votaram em outro e 7% votaram no Palmeiras. Essa enquete me faz ter vontade de trazer uma outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte: como é que vocês elencariam num top 3 quem está na frente, quem está um pouquinho mais atrás desse centro de campo? Primeiro colocado, já entendi que é o Flamengo, mas qual é a ordem do segundo e terceiro? Bom, eu preciso ver esse Cruzeiro jogar. Então, eu não vou falar no papel, eu preciso ver para tecer algum comentário. Então, hoje, para mim, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Porque eu não vi esse Cruzeiro, não vi o Gerson jogar, ainda não atuou, ainda não estreou com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, eu não posso falar de uma coisa que eu não vi. Então, sendo bem prático, bem realista, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Pode ser que eu mude de ideia? Pode ser. Até espero realmente que eu mude de ideia, porque o Campeonato Brasileiro é maravilhoso por causa disso. Tudo talvez pode acontecer, surja né? outro time. Que talvez surja outro time. De fato, a gente está aqui para falar isso. Certamente surgirá. Certamente surgirá. Ano passado nós falávamos começou a temporada, não, esse time vai brigar até o final. E não foi o que aconteceu. Era o Inter. E esse time vai brigar para cair. O Mirassol. Isso aí. Então, assim, futebol é isso. Eu preciso ver o encaixe também do Palmeiras. Assim, imagina o Lucas Evangelista com Marlon Freitas e talvez outras soluções. Mas tá bem direitinho ali. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, como terminou no ano passado. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo e o Cruzeiro em terceiro. O que é isso? Agora os comentaristas não querem mais fazer projeções? Eu inverteria aqui a ordem. Flamengo primeiro, segundo eu ficaria com o Cruzeiro. Eu não acho que esse Palmeiras vai dar tão bem assim quanto o Cruzeiro e o Flamengo. É isso, não, Losete? eu tô com ele, não, porque assim, a gente tá... O ano ainda não começou de fato. Não, perfeito. Eu acho que o Gerson tem potencial para elevar o meio-campo do Cruzeiro a um nível muito mais próximo do que a gente viu. Já foi um bom meio-campo. Eu imagino o Gerson jogando onde jogou o Christian em 2025. O Christian fez uma ótima temporada. Agora o Gerson eleva o nível. Não só em relação ao Christian. O Gerson, se eu precisasse escolher meio-campistas de todas aquelas opções ali, eu pegaria o Gerson para o meu time. Não como primeira escolha, talvez, porque o Arrascaeta foi o grande jogador do ano, mas o Gerson é espetacular. Eu acho que ele vai melhorar o Cruzeiro. Agora é isso, a gente está falando de coisas que já estão mais consolidadas. O Flamengo e o Palmeiras estão mais consolidados. O Gerson oferece uma série de possibilidades, né? Ele também pode jogar por dentro. Na seleção ele jogou como segundo homem com o Carlo Ancelotti na estreia do Ancelotti, inclusive pela seleção. Então eu também estou curioso para ver. Vou falar em projeção, a gente pode falar em projeção. Assim, eu projeto um Cruzeiro com o Gerson totalmente diferente. E falo totalmente diferente mesmo. Porque o Gerson é um cara assim, que ele consegue dar cadência para o jogo. É um cara super forte, que arrasta. Então, assim, muitas vezes precisa de sair de uma pressão arrastando ou saindo de uma pressão por força, tendo que girar em cima do adversário. O Gerson faz isso. O Gerson joga de ponta direita, o Gerson joga de primeiro volante, segundo volante. Então, assim, é um cara que eleva o patamar de qualquer clube. Mas aí também a gente tem que fazer a projeção. O Paquetá vindo pro Flamengo, como vai ser também? Então, eleva o patamar. Como vai ser o Lucas Evangelista? Eu não tenho dúvida de que a volta do Lucas Evangelista, a chegada do Marlon no Palmeiras, eleva o patamar, porque o Palmeiras precisava de um líder dentro de campo também. Não só o Gustavo Gomes, perdeu agora um grande líder, que é o Everton. Então, a chegada do Marlon, capitão do Botafogo, capitão do Botafogo histórico, ganhou o título histórico para o clube. Então, assim, eu projeto esses 3 times aí fazendo realmente a diferença. Não tem como você não projetar outra coisa que não seja realmente os 3 brigando por vitória, brigando por títulos. Mas eu não tenho dúvida alguma de que a gente vai ter nesse caminho, nesse percurso, outros times, e eu não falo um só não, outros times que vão falar assim, caramba, olha só, a gente poderia ter falado desse e não vai falar porque os caras vão brigar também. Gostei da disposição para projetar. Eu quero falar um pouquinho mais do Gerson e do que se... E aí, nação, para você, qual será o melhor meio de campo? Ou melhor, qual será o segundo melhor meio de campo? Porque o melhor meio de campo não tem nem como discutir. É o Flamengo, não tem como. E com a chegada do Paquetá, então, aí é que não tem mesmo como discutir. Mas para você, quem será o segundo melhor meio de campo? Cruzeiro ou Palmeiras? Deixa aqui nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.